Pronto, Pronto? tá gravando. E tá a cena, né, aqui. Ah, tá. Bom, gente, então sejam bem-vindos todos que chegaram aí enquanto eu estava conversando. O assunto da nossa live de hoje é odontologia biomimética. E a primeira coisa, eu vou começar contando a história para vocês da minha história com a odontologia biomimética. Hoje em dia, né, a gente tudo é Instagram e tudo antigamente eu falava assim, eu vi no Instagram, tava errado, mas na verdade, para falar a verdade para vocês, a odontologia biomimética começou, para mim, na minha cabeça, no Instagram, vendo o Instagram das pessoas. Eu vi o Instagram de uma pessoa, eu falava, nossa, pessoas de fora do Brasil, de outros países, né, outros dentistas de outros países que eu sigo. Aí eu olhava e falava, nossa, que interessante isso. Aí daqui a pouco, nossa, que interessante, nossa, de novo. Aí eu falei, gente, que movimento é esse da odontologia que está acontecendo? Que muitas coisas são coisas que eu já faço na minha clínica, mas que não são coisas muito populares. Que movimento é esse que está acontecendo que eu não estou sabendo, que eu estou de fora? E aí eu vi a hashtag odontologia biomimética. Vocês podem colocar no Instagram, estou contando essa história até para vocês também poderem seguir, né, essas pessoas que fazem essa odontologia biomimética. E aí eu comecei a ver que são muito, assim, a maioria das coisas eu já fazia antes, mas é um conhecimento, são novos princípios, né, que eu vou explicar para vocês detalhadamente hoje, dentro do possível aqui por causa do tempo, né? Vocês conhecem, eu sempre falo Pascal Magni, né, que é um pesquisador que eu sigo, e ele também segue essa filosofia. Talvez por isso que muitas coisas eu já fazia antes de começar, antes de conhecer, né? Bom, então, vamos primeiro... Peraí, viu, gente? Peraí, que é o negócio do YouTube aqui que eu tô... Pronto, agora já deu certo. Vamos primeiro pro conceito aqui. Qual que é o conceito mesmo de odontologia biomimética? É assim, para eu restaurar um dente, quando eu falar restaurar um dente daqui para frente, vocês entendam restaurar um dente assim, fazer uma restauração, ou então colocar uma coroa, colocar uma onlay, ou seja, recuperar qualquer estrutura perdida. Isso é uma restauração. Restauração não é só restauração de resina, classe 1, classe 2, classe 4, classe 3, não. Entenda a restauração dessa forma que eu estou dizendo para vocês. Então, o conceito mesmo é, quando eu for restaurar um dente, eu preciso restaurar ele como ele era na natureza. Então, eu preciso observar a natureza, eu preciso compreender como é aquele elemento dental, na sua complexidade, para eu conseguir devolver para ele aquilo que ele perdeu. Para começar a entrar nesse assunto, eu vou falar para vocês o que não é odontologia biomimética, para vocês entenderem bem claramente. Quando um dente perde, tem que fazer canal, né? Tem que fazer o canal, tira o nervo do dente ali, né? Como se eu estivesse falando para paciente aqui. Tira o tecido de dentro do conduto e aí eu vou colocar ali dentro o quê? O que era antes? Antes não era sangue, nervo, vasos linfáticos, não era isso? Como é que eu vou tirar tudo isso e vou colocar ali dentro um pino de metal? O que metal tem a ver com dente? Metal parece com dente? Metal tem o mesmo módulo de elasticidade do que um dente? Não, é totalmente diferente. Metal não tem nada a ver com dente. Então aí vem o primeiro princípio da odontologia biomimética. A gente não coloca nada, zero, nada de metal no dente. Nem amálgama, nem núcleo metálico fundido, nem restauração metálica fundida, nada. Então a gente não precisa mais de colocar metal no dente. E outra coisa, outro princípio importante, é o princípio da adesão. Então tudo vai estar com uma adesão muito boa. E aí eu tenho uma imagem para vocês saberem, que é o seguinte, um cubo mágico. Sabe aquele cubo mágico que você gira de um lado, gira do outro? Então, aquilo tem mais ou menos resistência do que se eu pegasse aquele cubo mágico e mergulhasse ele num balde de super bonder. Depois que eu mergulhei ele no balde de super bonder, eu não consigo mais mexer. Então, aquilo tem uma resistência muito maior. O cubo colado tem uma resistência muito maior do que o cubo só encaixado.
Então, esse também é um princípio de odontologia biomimética. É melhor eu colar do que eu encaixar. Tem jeito de eu colar metal no dente? Não, não tem jeito. Não tem jeito de eu colar um pino. O pino vai ficar encaixado lá dentro, mas ele não fica colado. O que acontece quando o paciente morde ou nas funções normais do dia a dia, o pino flexiona lá dentro, ele move lá dentro, porque ele não está colado, ele não está unido nas paredes da raiz. Então, isso significa que não vai flexionar o conjunto, vai flexionar só o pino lá dentro da raiz e levando a acontecer o quê? A fratura da raiz. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, viu? Pode fazer a pergunta. Eu tô aqui disponível para responder para vocês. Então, em odontologia biomimética, a gente confia muito na adesão. Então, eu vou confiar naquela adesão que eu vou fazer ali. Vou confiar tanto em adesão, tanto, porque eu vou fazer uma adesão tão bem feita, e aí vem os princípios da odontologia biomimética para eu conseguir uma adesão que me dá resistência de união, força de união entre dente e restauração, a mesma que é entre dentina e esmalte, lá na junção dentina e esmalte. Então, gente, como eu vinha dizendo para vocês, eu vou ter tanta adesão tão boa, que eu vou colar uma coroa num dente que já foi tratado o canal. Vejam essa situação. Um dente que já foi tratado o canal, eu vou colar uma restauração ali nele. Que restauração? Se ele perdeu a coroa toda, uma coroa. Eu vou colar uma coroa num dente tratado o canal e, pasmem, vai ser tão bem colado, que eu não vou precisar colocar pino, por exemplo. Mas, professora, uma vez agora há pouco tempo eu estava dando aula no curso de facetas, na última turma, uma aluna meio brava falou assim pra mim: Thalita, mas eu já vi dente fraturar, sem ser coroa, sem nada, dente natural fraturar. Gente, isso tudo bem, eu também já vi, isso já aconteceu com vários pacientes meus, mas o que a gente tem que entender? A resina que estava lá dentro, fraturou porque tinha uma restauração de resina bem grande, tudo bem. Mas a resina que estava lá dentro não estava colada no dente, só estava encaixada. Aí volta para ser igual lá ao metal de antigamente. Porque não estava... A camada híbrida, que é a camada que une o dente com a restauração, com a resina, ela estava perdida e a resina continuava ali dentro encaixada. Aí fratura mesmo. Fratura resina, fratura metal, fratura qualquer material dentário que você queira colocar para substituir o dente ou para fazer a união da coroa com a raiz, como é no caso de um retentor intrarradicular, de um pino, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar. De quantos anos para cá vem ganhando força essa odontologia biomimética? De 17 anos para cá. Começou em 2002, mais ou menos. E nós também em 2020, 8 anos. Não, desculpa, 18 anos, né? 18 anos. E o que fomentou, o que aconteceu para essa odontologia para a odontologia biomimética tomar essa proporção que tomou? Estudos, né? Muitos estudos científicos, um estudo mostrando que não precisa colocar pino, outro mostrando que não precisa colocar pino, outro mostrando de novo que não precisa colocar pino, outro mostrando que se colocar o pino mesmo de fibra de vidro, vai fraturar a raiz. E aí as coisas, e os materiais melhorando, o adesivo melhorando, a resina melhorando, então tudo evoluindo. Quem é o dentista que ainda vai continuar colocando pino de metal, porque acha que o pino de metal é mais duro? Isso aí, muitos de nós aqui, a maioria de nós aqui não coloca mais pino de metal, tudo bem. Mas quem é o dentista que vai continuar colocando pino de fibra de vidro, mesmo quando ainda tem remanescente, ou enfim, assim, inadvertidamente em todas as situações, vendo tanto publicação científica e tantos materiais confiáveis, e publicações científicas feitas com bons materiais, né? Então, aí o que vai acontecendo? A mentalidade vai mudando. Então, nesses 18 anos, é que a forma de trabalhar foi mudando muito. E tem até uma filosofia que chama no post, no crown, ou seja, não usa pino, não coroa. Por que não coroa? Não pino, vocês já entenderam, né? Agora, por que no crown nessa filosofia? Porque se eu tiver um pouquinho de dente, né? Quando eu falo um pouquinho, eu já dei aula sobre isso, vocês já me viram falar sobre isso. Vamos supor que eu tenho uma parede vestibular de um molar, por exemplo.
Eu preciso tirar aquela parede vestibular para fazer uma coroa? Eu precisava antes, quando eu não confiava em adesão, eu precisava de uma geometria de preparo que me favorecesse a adesão, a retenção macromecânica ali. Mas hoje, confiando na adesão do jeito que a gente confia, eu tenho a parede vestibular inteira, eu tenho a parede pulpar ali inteira, então eu vou fazer o quê? Uma onlay e vou manter aquela parede vestibular. Eu não vou mais sacrificar aquela parede vestibular para fazer uma coroa. Isso é odontologia biomimética que eu tô aqui falando para vocês hoje, certo? Então, agora, não dá para você ir para a sua prática clínica, colocar ali fazer uma restauração de resina com uma adesão que não obedece os princípios da odontologia biomimética, fraturar e você falar assim, tá vendo? Se eu tivesse feito uma coroa era melhor. Fazer uma coroa numa situação dessa, ou seja, sacrificar a estrutura dental rígida para favorecer a geometria de um preparo e, consequentemente, a retenção macromecânica ali daquela estrutura, fazer isso é totalmente contra o princípio do biomimetismo, ou seja, de copiar a natureza e principalmente de manter a natureza, manter o que já é da natureza ali. Outro exemplo, e a gente caminha um pouquinho nessa questão da odontologia biomimética. Remoção parcial do tecido cariado. No Japão, há muitos anos atrás, descobriu-se que a cárie era em existem duas camadas de cárie. A cárie não é uma coisa só. O tecido cariado não é um tecido só, é um tecido de duas camadas. A camada mais externa tem muita bactéria e a adesão a ela é péssima. A camada mais interna tem menos bactéria e a adesão nela é muito boa. Então, é melhor eu remover o tecido cariado inteiro e colocar tudo com restauração, substituir tudo com restauração, ou é melhor eu remover só a parte que é ruim para aderir e manter a parte que tem uma adesão boa, embora seja dentina cariada, sendo que eu não vou ter problemas futuros, porque a bactéria que está ali, eventualmente, a bactéria que ficou ali vai morrer por privação de alimento, porque eu vou fazer um bom selamento marginal na restauração, porque eu sei fazer uma adesão dentro dos princípios da odontologia biomimética, então não vai ter penetração de alimento ali para poder alimentar a bactéria e ela continuar desmineralizando o dente e fazendo produtos, né, do seu metabolismo que dissolvem a matriz do dente. Então, voltando lá no biomimetismo, é melhor eu manter a natureza cariada ou é melhor eu tirar a natureza cariada e colocar um produto industrial? Entendeu o que é odontologia biomimética? Ah, professora, mas com que objetivo? Com o objetivo de manter esse dente na boca por mais tempo. Não é só uma filosofia, não é um idealismo, não é isso. Por que eu faço odontologia biomimética? É porque eu quero ficar dentro do grupo dos professores do Instagram que eu vi que fazem odontologia biomimética e quero trazer essa filosofia nova? Não é. É porque fazendo isso eu tenho mais garantia, eu tenho uma garantia muito grande de que aquele tratamento que eu vou fazer ali vai ficar para o resto da vida na boca. Porque é excelente adesão, que é odontologia biomimética, com excelente oclusão, que não tem, a odontologia biomimética não fala de oclusão, pelo menos não até onde os artigos que eu já li, mas que também é um pilar muito importante. Então, hoje eu poderia dizer que a odontologia ela tá assentada sobre dois pilares principais, oclusão e adesão. Então, você precisa conhecer oclusão, mas também não adianta você fazer uma oclusão excelente se você não sabe se você não sabe colar bem as restaurações ali no seu substrato, né? Bom, então, gente, eu já falei pra vocês aqui, né, que sim, outra coisa também em relação à remoção do tecido cariado, a remoção parcial do tecido cariado, deixando ali a parte da dentina que não compromete a adesão do dente, deixando ali essa região, a gente ainda tem a manutenção da vitalidade do dente. Então, eu vou mandar menos dentes para tratar o canal com o meu endodontista. E um dente que já tratou o canal, ele tem 3 vezes mais chance de fraturar do que um dente que nunca tratou o canal. Então, é claro que eu vou remover mais tecido cariado, eu vou chegar menos perto da polpa, eu tenho menos chance de desenvolver ali um problema de depois o paciente ter que tratar o canal. Então, manter a vitalidade do dente também é um princípio da odontologia biomimética. Manter o dente em função, né?
na boca, sem eu perder, porque fraturou o pino, aí fraturou o pino, fraturou a raiz, vai ter que colocar um implante, né? Enfim, essas coisas. Outra coisa também, outro princípio da odontologia biomimética que eu vim aqui para falar para vocês. A gente precisa manter, a gente quer uma máxima força adesiva, né? Então a gente precisa manter a camada híbrida em posição durante a sua formação. Então, o que é a camada híbrida? É assim, ó, passei o adesivo, polimerizei o adesivo. A camada híbrida está formada. Aí agora eu vou colocar a resina ali, vou colocando meus incrementos de resina ou meu incremento inteiro, se você quiser usar bulk fill. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que eu não recomendo. Mas aí você já colocou ali a camada híbrida e ali você vai colocando a resina por cima. Essa camada híbrida, gente, ela tem que ficar ali onde você polimerizou ela. Porque se depois ela se deslocar, se ela soltar do dente, pode fazer a resina mais linda que você quiser, que ali embaixo já não tem mais união entre o dente e a resina. E a camada híbrida, né? Então é como se fosse assim, você vai fazer a fundação de uma casa, aí você errou lá na fundação. Não adianta você já estar colocando lá um cristal, um lustre de cristal caríssimo, sendo que a casa vai cair, porque lá embaixo você não fez a fundação direito e você continuou construindo, né? Então, o que a gente faz para evitar? O que acontece durante as restaurações, durante as nossas restaurações? Acontece muito e a gente nem percebe. Para a camada híbrida soltar, é assim. Você vai lá, remove ali a lesão de cárie até onde tem que remover, até o end point, né, que é a hora de parar, né, removeu ali. E aí depois você vem com resina, faz a camada híbrida, e aí você vem com resina ali e vai colocando. Quando você polimeriza a resina, essa resina contrai. Toda resina contrai, é uma contração de polimerização que é inerente ao material. Existe resina que contrai mais, contrai menos, mas aqui a gente está imaginando que usa uma resina que contrai menos. Aí você foi lá, colocou um incrementozinho ali. Na hora que você polimerizou, ela encolheu, porque ela contraiu. Na hora que ela contraiu, se ela está bem aderida à camada híbrida vem com ela. E aí solta, entendeu? E aí vai acontecer ali um processo de infiltração. O que a gente pode fazer, que é um princípio de odontologia biomimética, para evitar isso? Colocar incrementos horizontais. Isso aí eu já tinha falado para vocês em algumas lives. Se você coloca um incremento oblíquo, você está unindo a parte aqui de cima da dentina, que tem uma boa adesão, que é mais mineralizada, mais seca, com uma dentina lá embaixo, uma dentina mais úmida, menos mineralizada, mais ruim para aderir. Então, quando contrair, vai soltar de onde? Vai soltar do lado aqui? Não, vai soltar lá da parede pulpar, que é onde estava a sua camada híbrida. Então, o que a gente fala? A gente fala para colocar incremento horizontal, porque aí toda a dentina de toda aquela região ali é a mesma dentina, que é tudo dentina da parede de fundo, tudo dentina de mais difícil adesão. Então, quando contrair, não vai sair uma puxando muito mais forte que a outra para a outra arrebentar, vai ficar todo mundo ali. E isso faz com que o paciente não tenha sensibilidade depois, que ele não tenha infiltração depois e que a gente possa garantir uma longevidade muito maior desse tratamento, né, para o nosso paciente. Também, outra coisa, mas aí vocês podem perguntar assim para mim, mas professora, o que eu posso, eu quero isso aí, eu quero essa adesão aí no meu paciente, eu quero fazer essa restauração que eu sei cola, que ela não descola nunca mais, e que ela não descola nem descolar para cair a restauração, nem descolar onde a gente não enxerga, lá embaixo na camada híbrida, eu quero fazer essa restauração. O que eu preciso fazer? Quais são os princípios que eu preciso seguir? A primeira coisa, e aí na primeira coisa, eu vou falar aqui, já vai derrubar 90% de vocês, infelizmente. 90% de vocês não fazem isso aqui que eu vou falar. Mas que sem isso, fica difícil da gente conseguir trabalhar. Que é usar o adesivo padrão ouro. O que é o adesivo padrão ouro? É o melhor que tem. Não tem jeito, não tem como você não queira comprar resina mais cara, ir para fazer a faceta de resina mais linda, ou a de porcelana, ou cimento mais caro, se você não tem um bom adesivo. Adesivo é a base da restauração, também é a base da odontologia. Você tem que ter um bom adesivo e um articulador. Falar nisso, as inscrições para o curso de articulador
estão abertas. Já fechou a primeira turma, eu abri para a segunda turma, parecendo que já vai fechar a segunda turma também, tá bom? Porque já tem muita gente que pediu para reservar a vaga lá e assim que as pessoas fizerem o depósito, a vaga está reservada. Então quem quiser fazer curso de articulador, manda uma mensagem para mim no privado depois, no direct, tá bom? Onde é que eu tava? Sim, usar o adesivo padrão ouro. Atualmente, nós só temos 2 classes de adesivo que são consideradas padrão ouro. E o universal não é uma delas. Então, por isso que eu falei que eu já ia derrubar um monte de gente aqui. Que eu sei que um monte de gente está usando o universal. O universal não é um bom adesivo, de acordo com os estudos de adesão. Ah, professora, mas eu li um artigo assim, sim, tem que ver o grupo que fez esse artigo, a universidade que tem que ver uma série de... a revista onde saiu esse artigo. Então, para a gente saber se é um artigo confiável ou não. Mas a minha prática clínica, de acordo com os meus estudos, adesivo universal não é padrão ouro, não é bom. Adesivo de 2 passos convencional, ou seja, aquele que você passa o ácido, depois você lava e passa o primer junto com o adesivo no mesmo frasco. Por exemplo, o single bond da 3M. Não é o single bond universal, é o single bond mesmo, né? Não é um bom adesivo também, não é um adesivo padrão ouro. Então vamos falar quais são os 2 adesivos padrão ouro que existem? É o adesivo convencional de 3 passos, ou seja, ácido, depois o primer, depois o adesivo. Esse é um padrão ouro, esse é um padrão ouro desde muito tempo atrás. E todos os outros que vêm em seguida vêm querendo simplificar ele para ganhar tempo, mas aí o dentista ganha tempo, o paciente perde em qualidade do trabalho que é oferecido, né? Então não faz sentido. Então, primeiro, voltando aqui, adesivo padrão ouro, 3 passos, ácido, primer e adesivo, em frascos separados. Mas ele é um padrão ouro, mas não é o que eu uso, porque existem 2 adesivos padrão ouro. O que eu uso é o outro, que é o autocondicionante de 2 passos. É aquele que você vai usar ácido só, na verdade fica em 3 passos do mesmo jeito, porque primeiro é o ácido só em esmalte, não se passa ácido em dentina de jeito nenhum. Ácido só em esmalte, aí depois você vai lavar, secar, e aí o primer e depois o adesivo. Marca comercial do adesivo que eu uso, que é assim, Clearfield SE Bond. Tem na Dental Cremer, tem em outras dentais também, eu não sei bem onde que a gente compra aqui, mas é um excelente adesivo. Parece que a Shofu também lançou um adesivo que é assim, autocondicionante de 2 passos, diminui a sensibilidade do paciente depois da restauração, tem uma adesão muito melhor, né? Então esse adesivo autocondicionante de 2 passos, como o Clearfield SE, que é o que eu uso, é um adesivo que você pode confiar na adesão dele, desde que você também siga outros princípios, por exemplo, isolamento. Ah, professor, isolamento absoluto? Não tô falando que é absoluto, é o isolamento. Não pode cair nem pensamento, nenhuma gota de saliva ali na restauração, para não atrapalhar sua camada híbrida, né? Mas se você tem certeza, você consegue isso sem usar o isolamento absoluto, sem usar o lençol de borracha, fique tranquilo para trabalhar assim também, tá bom? Professora, às vezes eu uso, às vezes não, né? Outra coisa, controlar o tamanho dos incrementos. Ah, professora, mas e a resina bulk fill? Vários estudos mostram que, inclusive tem até um artigo que eu li há pouco tempo, que ele ficava mostrando, durante a formação da camada híbrida, por tomografia, não sei, algum exame de imagem, ele ia mostrando que você ia polimerizando a bulk fill e ela ia soltando da camada híbrida. A camada híbrida ia soltando. Então, bulk fill não é... Se você quer fazer uma restauração no seu paciente que nunca mais vai soltar e que não vai doer, não é bulk fill que você tem que usar. Você vai usar resina de ótima qualidade, convencional e com incrementos pequenos, de no máximo 2 milímetros. E incrementos horizontais. Pronto, é isso. É isso que eu falei aqui para vocês. É a receita do sucesso. Depois, um bom fotopolimerizador, porque o que adianta você usar o melhor adesivo e tudo e você não polimerizar direito? Ah, professora, eu não tenho um bom fotopolimerizador. Então se organize para comprar, mas até quando você não comprar, faça uma sobrepolimerização, ou seja, deixe mais tempo. A camada híbrida, por exemplo, pode deixar 1 minuto. Deixa 1 minuto lá, 40 segundos, era o que era recomendado, né? Pode deixar 1 minuto. Nada de deixar, ah, professor, eu vou de 5 em 5 segundos, depois no final eu polimerizo tudo. Não faça isso não, tá bom? Que isso não é seguro.
Outra coisa, a gente sempre deve preferir fazer a nossa união da restauração em esmalte do que em dentina, que em dentina sempre é muito pior. Mas se eu for fazer em dentina e for uma restauração indireta, ou seja, se for uma restauração que eu vou fazer no laboratório, vou fazer para depois eu trazer a restauração para cimentar na boca, faça um selamento imediato da dentina, né? Ou seja, passe esse adesivo que eu falei, faça uma cobertura com resina flor, resina convencional. Por quê? Porque a adesão em dentina velha é muito ruim. Então é muito melhor você colar o seu dente, colar a sua porcelana ou a sua resina indireta numa resina que está ali no dente. Muito melhor você colar naquela resina do que na dentina velha. Então, professora, mas eu vou colar em cima da resina? É melhor colar em cima da resina do que colar na dentina velha, tá bom? Isso é uma coisa que eu demorei a acreditar, mas agora eu já posso falar para vocês com os meus resultados do meu consultório, que eu já fiz e que eu já posso garantir para vocês que é um procedimento seguro, viu? E outra coisa também, a gente fazer um selamento marginal excelente. Eu não posso deixar brecha, né? Então, vamos supor que eu vou colar uma onlay, tá? Aí não pode ter espaço, tem que ter uma adesão perfeita entre a onlay e a margem. Só que isso é muito fácil de fazer na margem de esmalte ali no ângulo cavo superficial. Mas lá embaixo, quando é uma proximal que é bem subgengival, por exemplo, ali você não consegue na hora da cimentação deixar totalmente isolado para você poder cimentar. Professora, tem jeito sim com isolamento e tudo. É muito mais fácil você consegue fazer um isolamento absoluto ali com lençol para você elevar aquela margem em dentina, que é outro princípio de odontologia biomimética, a elevação de margens profundas, né, de margens subgengivais. Então você coloca a sua matriz circunferencial, que é aquela matriz assim em volta, aperta bem com porta-matriz, levanta a proximal e depois você vai colar a sua restauração ali em cima daquela resina. E aí você não precisa colocar fio afastador para moldar, você não precisa, se quiser fazer a cimentação com isolamento absoluto, que nesses casos geralmente eu faço, é super fácil colocar o lençol de borracha ali, né? E eu já fiz também em vários pacientes, tenho várias radiografias aqui, tem um monte de radiografia e sempre as radiografias perfeitas. Então é uma coisa que vale muito a pena. Antigamente, quando eu não fazia isso, muitas vezes depois que eu fazia a radiografia depois da cimentação, tinha excesso de cimento lá que eu não tinha conseguido tirar, porque você não consegue enxergar, né? Então realmente fica muito difícil. A Tatiane está perguntando assim: mas coloca a resina quando estiver fazendo preparo ou antes da cimentação? Tatiane, você coloca a resina antes da moldagem. Então você fez o preparo, adesivo, ácido não, tá? Porque a gente só faz isso em dentina, em esmalte não precisa. Adesivo, né, que é o primer e depois o adesivo, polimeriza, passa uma camada de resina flow ou de resina convencional. Bem fininha, é por isso que eu uso sempre flow, tá? Por que eu falei ou convencional? Porque a convencional é quando eu tenho, por exemplo, um dente escuro. Aí eu vou corrigir a cor do substrato com resina convencional antes, né, de fazer a moldagem. Então aí você vai, ou seja, vamos recapitular aqui. Fiz o preparo, passei adesivo, passei resina flow. Depois que eu passei resina flow, eu passo um disquinho de papel ali, aquele disquinho Pop-On da Sofilex, né, da 3M, para deixar bem lisinho. Depois eu moldo. E aí, cuidado na hora de fazer o provisório sobre essa restauração, tem que isolar bem. Eu uso até às vezes protetor labial, manteiga de cacau para isolar, para não grudar, porque às vezes até com vaselina gruda. Então, aí teria que ser uma live só para selamento imediato da dentina. Mas se você não está fazendo selamento imediato da dentina, você está perdendo a oportunidade de ter uma força de união 4 vezes maior do que a que você tem normalmente colando em dentina velha. Por isso que, eventualmente, uma vez ou outra, eu tinha também um dente que cai. E quando cai, uma restauração, uma faceta de porcelana, uma coroa de porcelana, quando cai, olha onde está o cimento. O cimento normalmente, ou ele se perdeu todo, que a saliva dissolveu,
Ou então ele tá todo na peça e nada no dente, porque ele não colou, foi no dente. Veja se isso não é uma verdade, né? E também, outro princípio da odontologia biomimética que eu até já falei para vocês, é a manutenção da vitalidade pulpar. Então eu quero deixar esse dente vivo o máximo de tempo possível, se não para sempre. Então eu não fico, quando tem cárie, eu tenho a hora de parar de remover a cárie. Que hora é essa? Por isso que na odontologia biomimética, muitos dentistas usam corantes para poder corar tecido cariado. O que cora mais forte é a dentina que eu tenho que remover. O que cora mais fraquinho é a dentina que eu posso manter. Também eu falei bem sobre isso na live de odontologia, de remoção parcial do tecido cariado. Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu quero mostrar mais alguma coisa pra vocês. Tudo que tá aqui, eu tô olhando os meus slides. Eu faço uns slidezinhos antes da aula pra eu não esquecer de falar nada. Tudo que tá aqui, eu já falei pra vocês. Tatiana, você perguntou uma coisa e eu vou te falar aqui. Você perguntou sobre a questão da dentina, né? Da selamento imediato da dentina. Quando você vier com uma broca, quer dizer, quando você for cimentar, você deve passar uma broquinha FF bem de levinho para poder asperizar essa superfície, para limpar essa restauração, né? Esse dente, essa resina flow que você colocou ali. O ideal é um jateamento com óxido de alumínio, mas como a maioria de vocês não tem, eu também não tenho, eu faço dessa forma que eu tô falando com vocês, tá bom? Com a broca FF. A Ana Paula tá perguntando, o que você chama de dentina velha? Aquela hipermineralizada? Não, Ana Paula, dentina velha é aquela dentina que você preparou, aí você colocou provisório. Ela contaminou com saliva, contaminou com o material de moldagem na hora que você foi moldar. Ela contaminou com cimento provisório, e aí depois você vem para poder colar, né, a restauração ali, a faceta ou coroa. Não vai colar tanto. Os estudos mostram 3 a 4 vezes menos força, menos resistência de união do que se você tivesse imediatamente naquela dentina fresca. Você faz a adesão e depois você vem e você vai colar em cima de resina, né? E não mais de dentina velha. Isso que é a dentina velha, não tem nada a ver com a hipermineralizada, não. Essa dentina que você está dizendo, que eu não sei se é bem esse nome, mas talvez o que você quer dizer é que existe mesmo uma dentina que é mais difícil, né? Porque os túbulos dentinários estão obliterados e aí é mais difícil de penetrar os monômeros ali, né? Para poder fazer a camada híbrida. E nesse caso, o melhor adesivo que existe é o adesivo que eu já uso normalmente, que é esse adesivo autocondicionante de 2 passos, que é o Clearfield SE, que talvez seja o que você usa também. Acho que a gente já conversou sobre isso. Então, deixa eu ver se eu quero mostrar mais alguma coisa aqui nos meus slides. Não, aqui tudo que eu queria falar para vocês, o que era o mais importante, eu já falei. Então, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma outra pergunta, se querem perguntar mais alguma coisa. Quem quem entrou depois, quem chegou só agora, não deu tempo de chegar na hora, não tem problema, porque depois vocês podem assistir lá no YouTube, tá bom? Essa live aqui com certeza vai ser salva, porque eu já tô gravando aqui com outra câmera, só para poder ir lá pro YouTube. Bom, pessoal, então, muito obrigada pela companhia de vocês aí. Até a semana que vem. Na semana que vem, eu já decidi o tema da live da semana que vem, mas eu não lembro agora qual que era. Não sei se era forramento, se precisa ou não fazer forramento nas restaurações, e se precisa, com que material a gente faz esse forramento, ou era forramento, ou era, eu esqueci, eu vou falar já. Eu fiquei em dúvida entre 2 temas. Aí eu não sei qual dos 2 eu escolhi, e vou falar para vocês aqui logo depois da live, eu já venho aqui para falar, tá bom? Pessoal, doutora Raíssa tá falando, faz live sobre selamento imediato da dentina. É uma boa ideia mesmo, fazer uma live de selamento imediato, que eu já fiz uma vez, mas bem teórica. Aí eu vou fazer uma com passo a passo clínico, né? Caso clínico, acho que seria ótimo. No YouTube. Tá no YouTube, a minha live de selamento imediato da dentina tá no YouTube. Raíssa, se você quiser já dar uma estudada lá, tá bom?
posso te mandar um caso que fiz no grupo do Zap? Claro que pode, Tatiana. A gente tem um grupo eu vou falar para vocês aqui, a gente tem vários grupos de WhatsApp, né? Tem o grupo de cada turma. Então, por exemplo, tem um grupo da primeira turma, da segunda turma, da terceira turma de facetas, tem da primeira turma de planejamento, tem grupo de tudo. E eu tenho um grupo separado que chama Diário de Consultório. É um grupo que eu coloco tudo que tem, é só de ex-aluno, são só pessoas que já fizeram o meu curso, algum curso meu. Aí eu mando o link desse grupo, entra quem quer, né? Acho que tem umas 30 pessoas lá. Todos os dias que eu atendo, eu mando um áudio, ou uma foto, ou um artigo, ou alguma coisa. Por exemplo, fiz uma restauração no paciente, uma elevação de margem. Por exemplo, isso foi a semana passada. Fiz uma elevação de margem numa urgência que eu atendi aqui no consultório. Fotografei, mandei no grupo. Falei, olha, gente, aqui como é que fica e tudo. Então é muito legal, né, esse grupo. Lá nesse grupo, que é só para alunos, ninguém pode falar nada, eu coloco só eu mando o áudio, para não ficar enchendo muito a caixa de vocês, às vezes com outros alunos perguntando. Quem quiser pode me perguntar no privado. E aí tem os outros grupos da turma, que é muito legal, que eu vejo que os próprios alunos, por exemplo, terceira turma de facetas, que é o grupo mais movimentado de todos, alguém faz algum caso, posta lá, aí o pessoal... às vezes quando eu chego a ver a mensagem, outra colega lá, outra pessoa do grupo já respondeu, já deu a dica que a pessoa precisava, e é um sucesso mesmo, né, Raíssa, o grupo. A Raíssa tá em um deles e realmente é muito bom, é uma rede de apoio mesmo que a gente tem, né, porque odontologia é tão imprevisível, tanta coisa pode sair do esperado. Ontem mesmo a doutora Ana Paula tá aqui, ontem mesmo eu coloquei uma paciente, eu tinha colocado uma paciente em RC, e ela ficou numa posição tão, assim, diferente. Eu falei, deixa eu perguntar para Ana Paula, que duas cabeças pensando, às vezes pensa melhor do que uma, né? Então esse que é o propósito do grupo lá também. Então eu convido vocês todos que nunca fizeram nenhum curso meu, fazer um curso, porque os benefícios vão muito além de simplesmente o dia da aula. Também se estende aí indefinidamente, né? E assim, de uma forma, coisas que não tem nem valor, não tem nem como mensurar quanto vale, porque é muito valioso mesmo. Bom, meio-dia e 47, deve ter sido aqui 45 minutos de aula, conteúdo denso, pesado. Eu espero que quem estava com o caderno anotando aí deve ter anotado muita coisa, porque falei muita coisa. E por que essa live eu preferi fazer assim, uma live ampla, para falar de um conceito, né? Aqui eu tô falando sobre um conceito, o conceito de odontologia biomimética. Não é uma aula sobre uma técnica. Se fosse sobre uma técnica, eu falaria ali a técnica, o passo a passo, aí sim ia dar para você entender mais claramente. Aqui eu não falei passo a passo das técnicas, eu dei pinceladas, mas isso também é importante na formação de vocês. Vocês podem ter certeza disso. Isso também é importante na formação da mentalidade, da linha de raciocínio, para resolver inclusive casos que não tem técnica nenhuma, que você que vai ter que inventar lá na hora. Mas se você não tem esse estoque aí de conhecimento, que é o que eu estou dando para vocês hoje, fica muito mais difícil para vocês terem soluções clínicas razoáveis no momento dos procedimentos. Tá bom? Agora eu vou de verdade. Toda live antes de despedir eu fico aqui 300 horas, né? Eu fico pensando, agora eu acho que o pessoal vai sair. Aí eu fico olhando aí, não sai não. Então eu acho que vocês não acham ruim. Então, gente, é isso mesmo. Até semana que vem. Daqui a pouco eu coloco o tema da live da semana que vem. Tá bom? Um abraço. Ó, tem como salvar. Deu certo? Vídeo salvo. Uhum. Então, peraí, aqui, ó.